sejam muito bem-vindos todos vocês a esse primeiro vídeo onde nós vamos fazer uma leitura comentada do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, essa obra magistral que é um tratado sobre a arte da guerra, que é lido e relido por militares de várias gerações há centenas de anos. Sun Tzu teria nascido em 550 a.C. Sun é o seu nome e Tzu ou Zi, como ele é chamado na China, significa mestre. Então seria Mestre Sun. Ele teria nascido do reino de Qi e teria combatido sob as ordens do rei Wu do reino de Wu. Era o final da era de primaveras e outonos, início da era dos reinos combatentes, no período dinástico da China, um período muito conturbado, em que os reinos chineses combatiam entre si. Uma primeira coisa que vocês devem ter claro a respeito da leitura do livro A Arte da Guerra é que o chinês é uma língua muito lacônica, e então ela tem uma longa tradição de interpretação do que está escrito. E quando ela é traduzida para o inglês, para o francês, para o espanhol e depois para o português, as versões elas não são exatamente iguais umas às outras. Eu tenho várias versões do livro A Arte da Guerra, em vários idiomas diferentes, e quando você lê um e o outro, eles sempre têm diferenças, mas as ideias fundamentais, evidentemente, elas são as mesmas. Então não se preocupem se vocês têm aí uma versão um pouco diferente da que eu vou ler com vocês a partir de agora. Então, meus amigos, vamos lá fazer essa aventura, essa jornada pela leitura do magistral A Arte da Guerra, começando pelo capítulo 1. O capítulo 1 é denominado Estabelecendo Planos, e é assim que ele começa. Sun Tzu disse: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, uma estrada tanto para a segurança quanto para a ruína. Portanto, é um tema de estudos que não pode, de forma nenhuma, ser negligenciado. O que Sun Tzu está alertando para os reis daquela época e para todos os que o leram séculos e séculos depois de que essa obra foi escrita, é que a guerra é de vital importância para o Estado. É questão de vida ou morte, que reis podem ser feitos e reis podem ser derrubados por intermédio da guerra. O próprio Estado pode deixar de existir se perder a guerra. Isso aconteceu com centenas de nações que nasceram e que morreram em razão da guerra. Então, ela é de vital importância para o Estado. Por isso, o rei, o comandante, aquele que é o estrategista, aquele que faz a guerra, deve conhecer perfeitamente a arte da guerra. Sun Tzu prossegue. A arte da guerra é, portanto, governada por 5 fatores constantes a serem levados em consideração nas decisões, quando se busca determinar as condições a serem obtidas no campo de batalha. Os fatores são a lei moral, o céu, a terra, o comandante e o método e a disciplina. A lei moral de Sun Tzu faz com que a população esteja em completo acordo com seu soberano, seguindo-o a despeito de suas próprias vidas sem medo do perigo. Então Sun Tzu está falando da legitimidade do soberano. Está dizendo que se o soberano se comporta de acordo com preceitos morais, tem uma conduta que é admirada pelo seu povo, esse povo vai estar disposto a fazer os sacrifícios da guerra e vai segui-lo, mesmo na maior das adversidades. Então a característica do soberano é um dos fatores levantados por Sun Tzu. O céu significa dia e noite, frio e calor, tempo e estações do ano. Quando fala do céu, Sun Tzu está falando das condições climáticas, das condições meteorológicas. O exército vai atuar de dia ou de noite. Ele vai atuar no frio intenso, ele vai atuar num calor escaldante,
ele vai atuar em qual estação do ano. Então, essas condições climáticas, essas condições meteorológicas, têm que ser levadas em consideração pelo comandante quando ele faz o planejamento da batalha. A terra, prossegue Sun Tzu, compreende distâncias grandes e pequenas, perigo e segurança, áreas abertas ou passagens estreitas, as chances de vida e de morte. Sun Tzu está aqui falando das condições da topografia, as condições do terreno. O exército vai passar por passagens muito estreitas, que vão favorecer uma emboscada por parte do inimigo. Ele vai ter que transpor um rio, vai ter que transpor um charco, ele vai ter bastante espaço para manobra, vai haver um largo campo onde ele vai poder travar o combate. O inimigo vai estar em cima de um morro, numa posição favorável à defesa, ou você vai estar atacando de cima para baixo. Então, essas condições do terreno são fundamentais, e o comandante tem que levar em consideração, o estrategista tem que levar em consideração. O próximo fator é o comandante. O comandante significa as virtudes de sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. Aqui Sun Tzu está tratando das características e da competência do comandante. Ele é um líder, ele tem atributos de liderança para comandar os seus soldados em combate, ele tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento tático, ele é um estrategista. Então, o comandante é o quarto fator listado por Sun Tzu. Em seguida, Sun Tzu fala: por método e disciplina deve ser entendida a ordenação de um exército, em suas subdivisões adequadas, a graduação dos postos entre os oficiais, a manutenção das estradas pelas quais chegam ao exército e o controle dos gastos militares. Então, Sun Tzu está falando aqui do que a gente conhece modernamente por logística, e está falando também sobre como a gente conhece hoje em dia como doutrina. Então, como se organiza o exército, como ele está dividido em batalhões, regimentos, companhias, brigadas, como é a organização dos postos, há comandantes intermediários, há superiores e subordinados, o exército está corretamente organizado. Ele está falando da logística, ele está falando das estradas que levam os suprimentos, como é que está o pagamento dos exércitos, como é que estão as finanças. Então, este também é um fator importantíssimo a ser considerado, de acordo com Sun Tzu. E é importante quando você vê os 5 fatores, a lei moral, o céu, a terra, o comandante, o método e a disciplina, a atualidade desses fatores. Eles são praticamente os mesmos fatores da decisão que os exércitos usam modernamente. E se você não é militar, se você é um empresário, você está no meio empresarial, você trabalha numa empresa, você tem o seu próprio negócio, você pode certamente fazer correlações entre esses 5 fatores listados por Sun Tzu para a arte da guerra para o seu mundo de negócios. Eu tenho certeza que é muito fácil fazer essas correlações para a sua realidade. Então, pensa sobre isso e comenta aqui para a gente poder conversar a respeito dessas conclusões que você chegou sobre os fatores listados por Sun Tzu. Sun Tzu prossegue: esses 5 fatores devem ser familiares a todos os generais. Aqueles que os conhecerem serão vitoriosos. Aqueles que não os conhecerem falharão. Portanto, buscando determinar as condições militares, faze com que tuas decisões sejam tomadas com base em comparações, dessa forma. Qual dos 2 soberanos está imbuído da lei moral? Ou seja, Sun Tzu está perguntando qual dos 2 é o mais amado pelo seu povo, qual dos 2 a população daquele estado o seguirá, seu soberano, mesmo nas maiores adversidades da guerra. Qual dos 2 generais tem mais habilidade? Com quem se encontram as vantagens derivadas do céu e da terra? Ou seja, Sun Tzu está perguntando aqui qual exército está em melhores condições de defender por causa do terreno, qual exército está em condições melhores de atacar por causa do terreno ou por causa do clima. O exército vai ter que marchar longas distâncias para encontrar o inimigo,
essa marcha por longas distâncias vai ser um calor escaldante, que vai prejudicar o exército atacante. Então, essas condições do céu e da terra têm que ser consideradas. Em qual lado a disciplina é mais rigorosamente aplicada? Então, Sun Tzu quer saber qual é o exército mais disciplinado, porque certamente ele terá vantagem. Qual exército é o mais forte? Em qual dos lados os oficiais soldados são mais bem treinados? Em qual dos exércitos há maior constância, tanto em recompensas quanto em punições? Por meio dessas 7 considerações, posso prever a vitória ou a derrota. O que Sun Tzu está dizendo aqui é o seguinte: o exército que melhor cumprir e melhor considerar os 5 fatores listados por ele, né, os fatores que devem ser cumpridos, a lei moral, o céu, a terra, o comandante, o método e a disciplina, esse exército, através de comparações, ele vai saber qual é o exército que será o vitorioso na batalha. O general que ouvir com atenção aos meus conselhos e atuar de acordo com eles, vencerá. Faze com que este seja mantido no comando. O general que não ouvir com atenção os meus conselhos e não atuar de acordo com eles, sofrerá derrota. Faze com que ele seja destituído. Então, Sun Tzu está falando com o rei, né, com o soberano. Ele está dando um conselho ao rei. O general que cumprir os 5 fatores será vitorioso, mantém ele no comando. O que não cumprir será derrotado, destitui ele do comando. Enquanto te guia pelos benefícios dos meus conselhos, avalia também as circunstâncias favoráveis acima e além das regras ordinárias. Sendo favoráveis as circunstâncias, os planos devem ser alterados. E aí Sun Tzu fala uma coisa muito importante. Todas as guerras são baseadas no logro. Portanto, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usarmos nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos fazer com que nossos inimigos acreditem que estamos bem distantes. Quando estivermos distantes, devemos fazê-los crer que estamos próximos. Então, a guerra, de acordo com Sun Tzu, se baseia no logro. O inimigo tem que ser sempre surpreendido. Então, o inimigo não pode saber o que nós vamos fazer. Ele tem que ser permanentemente enganado. A guerra se baseia, de acordo com Sun Tzu, no logro, no engano. Joga iscas para tentar o inimigo. Finge desordem e esmaga-o. Então, o inimigo vai pensar que você está em desordem e você vai aproveitar que ele se enganou e vai esmagá-lo. Caso ele esteja seguro de todas as posições, esteja preparado para ele. Se ele tiver forças superiores, evade-te. Então, Sun Tzu não recomenda que um exército combata quando o outro exército está em condições melhores. Caso teu oponente tenha temperamento colérico, busque irritá-lo. Finge ser fraco para que ele se torne arrogante. Se ele estiver em repouso, não lhe dê descanso. Se suas forças estiverem unidas, separa-as. Estes recursos militares que levam à vitória não devem ser divulgados de antemão. Nessas circunstâncias, o general vence a batalha. O general que vence a batalha faz muitos cálculos em seu tempo antes que a batalha seja travada. Então, Sun Tzu está recomendando ao general que pense naqueles 5 fatores, faça muitos cálculos, ou seja, muitos planejamentos, antes de entrar em combate. O general que perde a batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos à derrota. Planejamento, é isso que Sun Tzu está dizendo. Quem planeja, levando em consideração aqueles 5 fatores que ele listou no início do capítulo, e utilizando o logro, ou seja, enganando o tempo todo o inimigo, fazendo então todos esses cálculos, todos esses planejamentos, o general vai obter a vitória. Muito pior sem cálculo algum.
E é pela atenção a essas regras que posso prever quem possivelmente vencerá e quem perderá. Então, dessa forma, nós terminamos a leitura comentada do capítulo 1 do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, meus amigos, eu espero que vocês possam assistir os demais vídeos com a leitura comentada do livro A Arte da Guerra. Foi, como sempre, um grande prazer estar com vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.